Vamos aqui começar a gravação. Pronto, começamos a gravação. E hoje nós vamos falar sobre 2 blocos de conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre bioquímica dos ruminantes e a gente vai falar sobre bioquímica da cetose, certo? E regulação de estados alimentares. Então, antes da gente começar, pessoal que está chegando agora, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, eu sempre deixo bastante conteúdo extra, videoaulas, materiais extras, que vocês podem consultar. Se vocês precisarem de mais algum material extra, vocês podem entrar em contato comigo no privado, que aí eu mando esse material extra, ou a gente vê de que forma a gente pode, como é que eu digo, fazer com que vocês se inteirem melhor com o conteúdo, partindo do pressuposto de que vocês estão chegando agora, tá certo? Mas vamos lá. Professor, eu posso só citar aqui só um problema que estava dando no meu Canvas, eu não sei se é só comigo. No meu caso não deu com a disciplina do senhor, mas certo, deu em outras disciplinas. Se o senhor puder comunicar, eu já tentei comunicar com os professores, mas é porque as provas eu estava fazendo e aconteceu com 2 provas. Eu fiz as provas, enviei, certo? E com o decorrer do dia, ainda aparecendo enviado. Só que depois, quando eu fui olhar todas as provas, tinha 2 provas faltando, aparecendo como não enviadas. Sendo que eu tinha enviado e eu tinha as respostas tudo anotado no caderno. Certo. Aí estava aparecendo como não enviado. E sempre que eu comunicava aos professores, aí eles diziam que não tinha aparecido nada lá. Bom, Davi, eu posso ver com o João, já foi passado para vocês uma lista de contatos do pessoal da Universo, tipo, o pessoal da biblioteca, o pessoal do acadêmico, o pessoal do sistema, já foi passada essa lista para vocês? Para mim não, professor. Não, eu digo mais para o pessoal que já estava há mais tempo. Tarvino, você que é representante da turma. Ah, pronto. Eu vou perguntar a João se é possível que a gente disponibilize essa lista para vocês, porque eu não sei se é possível. Então, por isso que eu estou dizendo que eu vou perguntar para ele. Se vocês podem resolver essas questões diretamente com as pessoas responsáveis, ou se isso precisa passar pela coordenação. Eu vou me informar disso direitinho com ele, e aí eu passo isso para vocês. Ou ele mesmo passa. Eu vou passar essa deixa eu anotar logo aqui, Davi, para eu não esquecer, que aí eu já passo tudo junto. As provas que não estão no sistema, né? Você, por exemplo, você faz a prova, vê que a prova foi enviada, certo? Aí depois, no decorrer dos dias, por exemplo, no meu caso foi assim, eu fiz as provas, certo? Tudo enviado, não tem para que eu me preocupar mais, já foi enviado, né? Aí eu peguei, no dia de domingo eu vou olhar aqui se já saiu alguma nota, alguma coisa. Quando eu fui olhar a prova, estava aparecendo como não enviada, sendo que todas as respostas estavam anotadas no meu caderno, que eu já tinha feito, entendeu? Uhum. Uma da faculdade, que as primeiras pessoas são empenhadas para qualquer setor que quiser. Pronto. Certo. Então, você já repassou esse número no grupo, Tarvino? Para quem quiser entrar em contato com o pessoal da faculdade? Pronto, então você passa, porque aí porque assim, o ideal é que vocês reportem qualquer problema ou para o representante de turma ou para a coordenação. E se por acaso vocês não conseguirem resolver via representante ou via coordenação, aí que vocês entram em contato pessoalmente, certo? Pelo menos eu acredito que seja assim que funciona, ok? Então vamos continuar a nossa aula. 7h30, o professor João vai entrar aqui na nossa reunião para ele vai falar sobre o projeto de extensão, certo? Então vamos começar, senão não vai dar tempo da gente ver esse primeiro conteúdo até lá. Então a gente vai falar hoje de bioquímica nos ruminantes, certo? Para exemplificar essa questão da bioquímica nos ruminantes, eu peguei uma macromolécula que é o carboidrato. Tudo que eu falar a respeito dos carboidratos para os ruminantes, em relação aos ruminantes, acontece com qualquer outra macromolécula, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre esse nosso tema, a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas do que são os carboidratos. Então, primeiro, eles são compostos orgânicos, né? Eles têm
carbono, eles têm hidrogênio, eles têm oxigênio, enfim, são compostos que têm essas moléculas na sua composição, mas que também são de origem orgânica, vêm de outros seres vivos. São também chamados de glicídios ou de hidratos de carbono. São a nossa fonte primária de energia, então nunca esqueçam dessa informação. Vamos resgatar essa informação porque nós vamos precisar dela hoje. Qual é a nossa fonte primária de energia? Carboidratos. Mais especificamente, um carboidrato chamado glicose. Certo? Nossa fonte secundária de energia, como nós já vimos em aulas anteriores, é a gordura, são os lipídios, ok? Então é uma macromolécula cujas micromoléculas são chamadas de sacarídeos, né? São os sacarídeos. E aí quando eu tenho um sacarídeo, eu chamo monossacarídeo. Quando eu tenho 2, eu chamo disacarídeos. Quando eu tenho de 3 a 5, eu chamo oligosacarídeos. E quando eu tenho mais de 5, quando eu tenho uma cadeia comprida, eu chamo de polissacarídeos. Lembrando que tudo isso a gente já viu em aulas anteriores, se eu não me engano, na segunda aula, pessoal que está chegando agora, que a gente falou sobre as macromoléculas orgânicas, então tem todas as informações sobre os carboidratos, a gente está fazendo só uma retomada aqui. Então, como exemplos, nós temos, de monossacarídeos, nós temos a glicose, frutose e galactose, que também são chamados de carboidratos simples ou sacarídeos simples. Nós temos os oligosacarídeos, que são aqueles que têm pouquinho sacarídeo, maltose, lactose e sacarose, né? Lembrando que esses dois grupos são solúveis em água, eles sofrem hidrólise, né, que é a quebra pela água, e possuem dulçor, eles são doces. E os polissacarídeos nós temos basicamente de dois tipos. Nós temos um polissacarídeo de proteção, que é a quitina, que está presente nas carapaças dos artrópodes, né, como insetos, aracnídeos e etc. E nós temos os polissacarídeos de reserva. Nos vegetais, nós temos a celulose, guardem bem esse nome que nós vamos precisar dele hoje também, e o amido, que a gente encontra geralmente nas raízes vegetais, como mandioca, batata doce e etc. E nós temos o glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva, né, no caso dos animais vertebrados, ok? Que a sua maior produção e concentração fica no fígado, mas nós também temos o glicogênio muscular. Então vale lembrar que esse grupo de glicídios não é solúvel em água, não sofrem hidrólise e não possuem dulçor. Eles não são solúveis em água porque eles são uma cadeia muito extensa de sacarídeos. Então a água por si só não consegue fazer a quebra desses sacarídeos, tá bom? Então nós vamos começar. Em relação ao estômago por si, ou ao sistema digestório, vamos dizer assim, tem alguns animais que possuem esse sistema compartimentado, dividido em câmaras, e tem animais que não possuem essas câmaras. Então nós chamamos esses animais que possuem mais precisamente o estômago, dividido em algumas câmaras, a gente chama de poligástricos. Quando os animais eles não possuem essa divisão, possuem um estômago único, vamos dizer assim, a gente chama eles de monogástricos. Logo, os ruminantes são animais poligástricos, ou seja, pessoal, que possuem o seu estômago dividido em algumas câmaras, certo? Eles regurgitam o alimento, mastigam e engolem novamente, certo? Praticam herbivoria e possuem a celulose como carboidrato de fonte primária de alimento. É importante ressaltar que nenhum animal é capaz de conseguir digerir totalmente a celulose. Sempre no final a celulose vai ser absorvida uma grande parte, mas vai ficar uma outra que vai ser transformada em fibras, certo? Tanto nos ruminantes poligástricos como nos outros animais monogástricos, a celulose ela não consegue ser totalmente digerida. Por quê? Ela não é solúvel em água e ela possui uma cadeia de sacarídeos muito grande, o que faz com que ela não seja totalmente absorvida. Peraí, mas o que são animais poligástricos, né? Vamos voltar aqui ao que eu já falei. São animais que possuem o estômago segmentado. No caso dos ruminantes, possuem 4 segmentações ou 4 câmaras que nós vamos estudar daqui a pouco. No caso da espécie humana, como o nosso estômago não é segmentado,
nós somos chamados de monogástricos, né? Nós só possuímos uma câmara estomacal, então nós somos chamados de monogástricos. Pessoal, até aqui tudo bem? Até aqui está entendido? O que são os ruminantes? O que são animais monogástricos, poligástricos? Ficou entendido? Sim. Sim. Tá ok até aqui? Só dar uma resumida, só uma resumida assim, no caso que é ruminante, que é só uma resumida mesmo. Tá. Os ruminantes, eles são animais que mastigam, engolem, regurgitam, mastigam de novo e engolem. Certo? Eles vão precisar fazer isso. Quais outros exemplos de ruminantes que vocês conhecem, além das vacas? Cabritos, ovelhas. Que mais? Camelo, acho que o camelo também é. Isso, as lhamas, as alpacas. Então todos esses animais são chamados de poligástricos, né? E também são ruminantes. Eles são animais que ruminam. Então o ato de ruminar é o ato de mastigar, né? Faz uma primeira mastigação, engole, volta, regurgita, né? Mastiga de novo e engole novamente. Exatamente porque eles se alimentam dessa celulose que não vai ser totalmente absorvida pelo corpo do animal e vai acabar, como a gente vai ver mais para frente, se tornando fibras, né? Formando o bolo fecal desse animal. Então, professor, oi? Não sei se você pode responder essa pergunta, essa curiosidade, mas tu acha que os dinossauros eram ruminantes ou não? Os dinossauros? Isso. Acredito que não, porque os parentes mais próximos que nós temos dos dinossauros hoje, evolutivamente falando, nós temos os répteis e as aves. E não existem nem répteis e nem aves que são ruminantes, né? Os répteis e as aves, em sua grande maioria, praticam a carnivoria, né? Aí você pode falar assim, mas existiam dinossauros herbívoros, né? Mas pelo menos ao que se sabe, isso eu estou falando do ponto de vista evolutivo, certo? Do ponto de vista de parentesco. Num primeiro momento, claro, que aí a gente pode pesquisar depois e confirmar essa informação ou não. Mas num primeiro momento eu acredito que os dinossauros não eram herbívoros, certo? Ok? Certo. Então vamos lá. São 4 as partes do estômago dos ruminantes. A gente tem o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. E a gente vai ver o que é que acontece nesse processo de digestão, nesse processo de quebra alimentar, nesses processos bioquímicos, em cada um desses estágios, certo? Deixa eu passar uma informação para vocês antes que eu esqueça. Vocês solicitaram que a data do seminário fosse mudada, né? E aí eu concordei que a data do seminário fosse mudada e nós vamos apresentar o seminário próxima semana, certo? No final da aula eu vou passar mais algumas instruções sobre isso. Só para eu não para quem é novato, não tem nem aqui ainda. Pronto, é sobre isso que a gente vai conversar também, tá bom? Não se preocupem que no final da aula a gente conversa. Vamos voltar para cá. Então vamos lá, né? Vamos voltar. Uma vez que o alimento foi introduzido no corpo do animal, o animal está lá pastando, né? Agarra o alimento com o dente, mastiga, engole uma primeira vez esse alimento, ele passa pelo esôfago do animal, né? E ele vai cair num tanque de fermentação, como se fosse um silo, né? Essa informação dessa média de volume, quando eu estava pesquisando para montar o material para vocês, alguns autores diziam assim, cabe até 180 litros, outros diziam 150, outros diziam 250, e outros concordavam que uma média seria de 200 litros. Então, existe uma divergência aí sobre, no caso das vacas, né, da espécie Bos taurus, né, vaca e boi, o quanto que cabe, né? Mas eu coloquei aqui uma média de 200 litros. Então, esse tanque, ele vai comportar, né, essa chegada desse primeiro alimento e ele é um tanque de fermentação. Então a gente vai relembrar um pouquinho agora o que é que a gente já viu sobre fermentação. Pessoal, a fermentação é um processo de obtenção de energia que é aeróbio ou anaeróbio? Me digam aí. Aeróbio. Repete, professor.
Anaeróbico. Por que é aeróbio, pessoal? É anaeróbio. Hã? Porque. Não, Anaeróbio. eu acho que é anaeróbio, porque não usa oxigênio. Tá, mas quem, Não falou, usou oxigênio. quem falou que é aeróbio, por que é aeróbio? Não, eu tinha falado que era aeróbio, só que agora eu me arrependi. Eu acho que é anaeróbio mesmo. Agora... Então, por que é anaeróbio? Porque não tem oxigênio, não usa oxigênio. Ok. Por conta das bactérias, eu acho que é por conta das bactérias do rumen. Vocês viram que... Mas eu já tô voltando um pouco atrás porque assim, ele engole, eu não sei se vai, agora eu me perdi agora. Se ele Uhum. dentro do rumen mantém ar. Então vejam... Se não tem um exame de ar, estômago, Então vejam que toda afirmação, embora esteja correta, ela precisa de uma justificativa. A fermentação é um processo anaeróbio. Por quê? Porque acontece sem a presença do oxigênio. Então, quando vocês estiverem estudando lá na frente dietética animal, nutrição animal, vocês vão ver que quando vocês forem passar uma dieta para um animal ruminante, vocês não vão passar necessariamente para o animal. Vocês vão ter que passar para uma microbiota que existe nesse rumen, certo? Então, nesse rumen vai haver a fermentação, primeiro porque não existe oxigênio, segundo porque vai existir uma microbiota composta por milhares de milhões de micro-organismos que podem ser bactérias, fungos, protozoários, que vão pegar essa celulose que acabou de chegar e vão começar a quebrá-la, certo? E esses micro-organismos, eles vão liberar uma enzima chamada de catalase, chamada de celulase. Então vejam a questão da prova, né, da chave fechadura, que celulase quebra celulose, certo? Então essa celulose ela vai ser quebrada nesse primeiro momento, num processo que a gente conhece como digestão bacteriana ou digestão microbiana, ok? Então vamos recapitular o que aconteceu até agora. O animal pegou o alimento, mastigou, engoliu. Uma vez que o animal engoliu o alimento, ele vai cair num tanque de fermentação, que é o primeiro compartimento do estômago que a gente conhece como rumen. Lá no rumen vai acontecer a fermentação, que é um processo anaeróbio, que acontece sem o oxigênio, e vai acontecer um tipo de digestão que a gente chama de digestão bacteriana ou digestão microbiana. Certo? Ok? Então, aqui, a celulose não pode ser digerida totalmente pelo trato intestinal dos animais. Há uma vasta microbiota no rumen. Vivem em uma relação conhecida como mutualismo. Vocês já estudaram em ciências do meio ambiente as relações que existem entre os seres vivos, que podem ser harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas ou interespecíficas? Já estudaram? Não. Não? Essa parte Não. de inquilinismo, mutualismo, não, né? Não. Tá, então eu vou dar uma passada assim bem rápido só para vocês entenderem. Quando a gente fala de relações entre os seres vivos, a gente está falando de dois tipos, as relações harmônicas e as relações desarmônicas. As harmônicas são aquelas em que não existe perda, nos dois casos, ou todo mundo ganha. Por exemplo, eu estou precisando de uma caneta, e aí eu dou uma caneta azul a Tarvino me dá uma preta. Todo mundo ganhou, não foi? Então, quando todo mundo ganha ou quando ninguém perde, a gente chama essa relação genericamente de harmônica. Quando um ganha e um perde, essa relação é desarmônica. Um exemplo para vocês, predatismo. No predatismo nós temos predador e presa. Quem é que ganha? Predador. Quem é que perde? Presa. Então essa relação é desarmônica. Competição seria uma outra relação desarmônica. Nesse caso aqui do mutualismo, é uma relação harmônica, por quê? Porque as duas partes saem ganhando. O que é que acontece? As bactérias, os fungos, os protozoários vão se alimentar dessa celulose e, em troca, vão quebrar esse alimento e facilitar a digestão para o animal. Então, existe uma troca, existe uma mutualidade. Por isso que essa relação é chamada de harmônica e por isso que é também chamada de mutualismo, certo? Não é o nosso foco no momento, mas é só para vocês entenderem o contexto.
Então, essa microbiota produz enzimas como a celulase, por exemplo, né? Que vai vai ajudar na quebra da celulose. E essa digestão, como eu falei para vocês, ela pode ser chamada de bacteriana ou microbiana. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? Não, professor. Não? Tudo bem? Pronto. Então vamos entender o caminho que foi percorrido, né? Até aqui o alimento está no rumen. Então ele vai ficar lá, vai sofrer quebra, né? As bactérias vão quebrar, os fungos, os protozoários, vai ter todo aquele processo de fermentação e tal. E aí os carboidratos eles passam em seguida para uma segunda câmara, que a gente chama de retículo, certo? Nesse retículo, aquele alimento, juntamente com aquela água que foi quebrado, que foi fermentado, vai passar para esse compartimento e ele vai ser absorvido. Esse compartimento, ele vão ser produzidos nessa câmara pequenos bolos que voltam para o esôfago e em seguida para a boca para serem mastigados e engolidos novamente. Então, o alimento saiu do rumen, foi para o retículo. Lá no retículo vão ser transformados em pequenos bolos, o alimento volta para ser mastigado novamente. Por que aqui volta para ser mastigado novamente, professor? Porque a celulose é um carboidrato muito difícil de quebrar, exigindo um trabalho maior do animal para obter esse alimento. Uma vez que o alimento voltou em pequenos bolos, o animal mastigou e engoliu de novo, aí ele volta para uma outra câmara, que a gente chama de omaso, para que haja a digestão mecânica, absorção de água e sais minerais. Pessoal, entendido até aqui o caminho percorrido pelo alimento? E o que é que acontece em cada uma dessas fases? Alguém ia Professor. falar? Oi? Tá vindo. Deixa eu perguntar uma coisa. Ele volta pelo mesmo canal que ele desceu? Isso, só porque assim, imagina o nosso sistema digestório, né? Boca, esôfago, estômago. Certo? A nossa diferença para um ruminante é que o estômago deles tem outras câmaras, são 4 câmaras. O nosso é uma câmara só. Por exemplo, você vai vomitar. A comida não sai por onde ela entrou? Uhum. Né? Então, o vômito, assim, um exemplo bem besta para vocês entenderem, é como se fosse regurgitar o alimento. Ele volta por onde ele entrou. A diferença fisiológica, vamos dizer assim, entre um ruminante e um não ruminante é que o não ruminante, como nós, vai ter um estômago e ele é uma coisa só, é um balão só. O ruminante ele vai ter 4 partes, certo? Que estão todas ligadas ao mesmo canal que é o esôfago. Então ele engole, vai lá para o rumen, depois passa para o retículo. Do retículo ele volta para mastigar de novo. Isso tudo passa pelo mesmo canal. O que vai ser diferente é que o estômago dele é compartimentado. Ficou mais claro? Tá vindo? Ficou. Deu para dar uma melhorada? Deu. É Pronto. porque assim, eu já vi, aí é um caroço tão grande quando tá voltando o alimento, que às vezes eu ficava pensando, será que ele volta pelo mesmo lugar que ele desceu? Volta. Inclusive, uma questão interessante que meu amigo Wellington vai me dar uma ajuda. Meu pai tinha vaca, criava vaca. E aí nessa época de seca, vocês que conhecem aí a nossa região, é muito comum que se dê aos animais a algaroba, né? E aí a algaroba, ela tem uma ponta muito afiada. Vocês já viram, né, a vagem da algaroba? E aí, meu amigo Wellington, por que é que os animais que comem algaroba sofrem às vezes? Por causa dessa ponta. O Wellington tá offline hoje. Deixa eu tentar chutar. Como ela vai remoer, no caso, regurgitar para remoer, ela não faz a primeira mastigação completa, vamos dizer assim. Aí fica excrementos da vagem
e quando vai voltar para remoer, corta o esôfago. É isso? Isso mesmo. Aquela pontinha, porque principalmente assim, se você não quebra, se você não passa ela na forrageira, por exemplo, ou não passa por um processo de quebra, se você dá a vagem inteira, isso é muito comum que aconteça nesse processo, quando a vagem é inteira, né? E aí, como ela só dá uma primeira mastigação, mas ela não é completa, quando ela volta perfurando o sistema digestório do animal, que vai fazer com que hajam pequenas hemorragias, ele vai perder peso, chegando até a morrer. Né? Então, tem essa questão, ok? Recapitulando o caminho. Primeiro, o alimento chega no rumen para ser fermentado. Depois que ele é fermentado, ele vai para o retículo, onde são formados pequenos bolos, que vão voltar para que o animal mastigue e engula novamente. Quando o animal engole novamente, esse alimento vai ser direcionado para o omaso, certo? Onde vai acontecer a digestão mecânica, absorção de água e sais minerais. E por fim, ele vai ser direcionado ao albomaso, que é o que nós conhecemos como estômago verdadeiro. A partir daí, o processo de digestão é todo igual ao nosso, certo? A partir do momento em que ele chega no albomaso, nós vamos ver que todo o processo de digestão desse alimento é igual ao nosso. Então, a primeira etapa acontece a digestão química através de algumas enzimas e acontece também a liberação de substâncias como o pepsinogênio e o suco gástrico, que é formado também pelo ácido clorídrico, certo? Depois de tudo isso, o que é que acontece? Certo, Caio, ok. O que é que acontece com os carboidratos? O que é que acontece com os alimentos? Depois que ele passa pelo estômago, depois que ele passa por esse processo de digestão química, de digestão lá no estômago, ocorre a segunda etapa da digestão química, que também acontece da mesma forma na gente, né? Esses alimentos, esses carboidratos são levados até tornarem-se absorvíveis quebrados, até tornarem-se absorvíveis pelo animal. Além de parte da celulose que já foi quebrada, fermentada e digerida, escapam para o intestino outros carboidratos, provenientes das reações de quebra desse polissacarídeo, como amido, sacarose e lactose. E o que é que acontece com eles? Nós vamos voltar à ação das enzimas. Todos esses carboidratos, todos esses nutrientes, todos esses sacarídeos, eles vão precisar de enzimas para serem quebrados. Certo? Nós já vimos em aulas anteriores que as enzimas são catalisadores, né? Favorecem, facilitam, aceleram algumas reações. Então aqui eu tenho um exemplo, né? O que é que vai acontecer com o amido? Ele vai entrar em contato com a enzima amilase e vai ser quebrado, dando origem a alfa-dextrina, maltotriose e maltose. Que esses aqui vão entrar em contato com enzimas alfa-dextriase e maltase, dando origem à glicose livre. Todo esse processo, entendam, todo esse processo de digestão é único e exclusivamente para formar uma moléculazinha chamada glicose. Vejam, no começo eu tenho amido, no final eu tenho glicose. O que é que eu tenho no começo? Sacarose. Ela é quebrada até formar o quê? Glicose. Aqui eu tenho lactose. Ela é quebrada até formar o quê? Glicose. Porque é essa glicose que vai dar energia para o animal, é essa glicose que vai entrar em praticamente todas as reações do animal, certo? E aí, pessoal, tem alguém querendo entrar? Professor João. E aí, pessoal, é preciso que a gente entenda a importância desse elemento, né? desse carboidrato que é a glicose. Olá, professor João. Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, professor. Boa noite. Pode terminar a sua explicação aí, por favor. Não, já estava nos finalmente. Era só um arredondamento. Pode ficar à vontade. Tá certo. Pessoal, boa noite. Tudo já com vocês? Estou pedindo esse espaço aqui para o professor Ramon, porque queria apresentar um projeto para vocês. Espero que todo mundo ache legal, como a gente acha. É um projeto que eu escrevi em parceria com o professor Ramon e por isso que eu estou solicitando o espaço na aula dele, tá certo? Antes disso,
eu quero lembrar vocês de uma coisa essencial. Não esqueçam que o prazo para vocês me enviarem o termo de ciência para participação ou não das aulas práticas, que devem retornar próximo ao dia 20, ou seja, semana que vem, está se esgotando, tá certo? E vocês precisam me enviar esse documento. Professor João, só tirar uma dúvida aqui. É que eu mandei... Só um minutinho, deixa eu só terminar de dar o recado, rapidão. Certo. Eu acredito que os representantes de classe tenham enviado para vocês o termo de ciência, para que vocês preencham, certo? Então, por favor, providenciem isso o mais rápido possível. O prazo já está se esgotando e eu tive muito poucos envios até agora. Pode falar, por favor, desculpa. É que eu peguei e tinham colocado para escanear. Só que eu tirei apenas a xerox, preenchi com uma caneta, com todo o procedimento e tirei a foto e enviei. Pode ser feito dessa forma? Sim, eu não tive problema com nada que não fosse visualizável. Então, contanto que na foto ele esteja bem encaixado e visível, tá tudo bem. Certo. Joia? Pronto. Então, no caso, só enviar a foto, no caso, depois de feito. Vou tirar xerox, aí eu imprimo, né? Aí eu só mando a foto, pro senhor. Uma foto de qualidade, né? Pronto. Aí, no caso, o senhor tem como, já aproveitando que o senhor tá aí, aqui no termo, né? O senhor poderia só dar uma explicação, as linhas aqui, o que é que tem que preencher? Claro, qual a sua dúvida? O que é que tem que botar aqui nas linhas, que eu ainda não comecei a fazer. Que eu nem sabia dessa questão e tudo, eu fiquei sabendo ontem, aí de ontem pra hoje ainda não deu tempo. Aí eu peguei há pouco tempo já. Tá, leia o documento, você vai ver que é só preencher com os seus dados, tá bem? Tá certo? Vá. Tá, alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre o documento ou sobre a aula prática? Quer aproveitar para tirar essa dúvida comigo? Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Professor, o meu não é uma dúvida. É porque eu meio que dependo dos transportes do município de Jaguaribe, certo? E até onde eu conversei com o motorista, a Topic que eu iria seria a Topic do pessoal de Direito. E eu fiquei de conversar com ele ontem para saber se esse pessoal também vai estar retornando. Eu não sei se o senhor me entende. Porque eu já pego uma condução de Jaguaretama para Jaguaribe e de Jaguaribe para Icó, entendeu? Aí eu meio que dependo do transporte de Jaguaribe e Icó. Certo. Então, todo mundo que tiver alguma questão particular como você, envia um e-mail para mim relatando essa questão e a gente resolve em particular, tá certo? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. A respeito, assim, quando for ter as aulas práticas, vai ser tipo assim, no horário da aula que tá tendo, isso? Exatamente. Ou vai ser assim, começando 8h20, terminando 10 e pouco? Não, vai ser no horário da aula. Mais cedo, né? No horário da aula, exatamente no horário. É porque assim, eu moro longe, no caso eu tenho que ir de moto, né? Aí esses últimos dias assim, aqui estão assim, meio que pedindo emprestado e não estão devolvendo. Então faça o que eu acabei de sugerir. Quem tiver questões particulares para resolver, me envie um e-mail e a gente fala em particular, tá bem? Professor, por favor. Eu não tenho chaleco ainda. Precisa. No primeiro dia já tá de chaleco lá. Sim. Professor? Oi. Tem como o senhor repetir, porque minha internet saiu do nada aqui da aula. Eu só estava dizendo que quem tiver questões particulares para resolver acerca das aulas práticas deve me enviar um e-mail para a gente conversar em particular. Certo, obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal? Então eu vou aproveitar, já que vocês levantaram essa questão do jaleco, para dizer
precisa levar o jaleco a partir do primeiro dia da aula prática, tá certo? E esse jaleco, ele precisa seguir as especificações convencionais. Então tem que ser um jaleco de manga comprida, que possa ser inteiramente abotoado, o jaleco tem que ser branco, cobrir até o meio das coxas, tá certo? É um jaleco padrão. Não é aquele jaleco de vender pastel na feira, tá? De manga cavada, bordadinho, não é nada disso. Jaleco padrão tradicional. E outra coisa importante, vocês precisam utilizar a vestimenta de laboratório, que é calçado fechado, camiseta ou blusa e basicamente isso. Meninas, evitem decote, saia, sandália, rasteirinha, chinelo, nada disso, tá certo? Venham com traje fechado e os meninos também. Esqueçam regata, bermuda, isso não é roupa para frequentar as aulas práticas e também não é roupa para a universidade, tá bem? Alguém tem alguma dúvida? No caso, aquele jaleco que é de zíper não pode, né? Não ouvi, repita por favor. Aqueles jalecos que são de zíper não pode, né? Eu não sei do que você está falando, mas assim, se o zíper substitui os botões, mas ainda assim é um jaleco, então acho que não tem problema. Tá ótimo. Professor, e eu tenho umas luvas aqui em casa, eu posso levar? Ou Pode, é obrigado a ter que levar na caixinha? Porque eu trabalho no negócio aqui, aí eu tenho umas luvas aqui em casa, eu posso levar? Traga e aí a gente vê as luvas, tá bem? Pronto. Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Então vamos agora para o motivo qual me trouxe aqui hoje. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Pronto. Imagino que todos vocês já estão vendo a minha tela. Então é o seguinte. Vocês devem ter visto que recentemente o nosso presidente ele autorizou uma emenda à lei de maus tratos animais que aumenta a pena de prisão ou de detenção para aquelas pessoas que praticarem atitudes que forem consideradas como maus tratos animais. Isso aconteceu mais ou menos há uns 20, 30 dias atrás, tá certo? E no nosso primeiro encontro, eu lembro que alguém comentou comigo que havia muitos casos de maus tratos animais nessa região aqui de Icó e nas regiões vizinhas. Isso deixou a gente bastante preocupado. E aí o professor Ramon pensamos num projeto que contemplasse essa problemática aqui da região, que evidentemente é de interesse de nós como médicos veterinários e de qualquer pessoa que se identifique como cidadão de bem, certo? Então, o que eu estou propondo aqui para vocês a gente fez uma pequena revisão de literatura para explicar o que são os maus tratos animais, quais atitudes configuram maus tratos animais, qual é o embasamento de lei que rege esse tipo de crime e qual o papel de vocês como médicos veterinários no reconhecimento e autuação e denúncia desse tipo de atitude, tá certo? Eu vou compartilhar esse documento aqui com todos vocês, depois no e-mail da turma. Peço a Karen e o Tavino que façam o envio para todos os alunos depois, para que vocês leiam com mais cuidado. Eu só quero chamar a atenção aqui de uma parte em específico, desse material, que diz que os próprios médicos veterinários podem incorrer em atitudes que são de maus tratos animais e vocês possam não saber. Então, por isso que é sempre importante se atualizar do assunto. Vejam aqui, ó. Intervenções cirúrgicas desnecessárias, como a retirada de unhas de gato, corte de orelha ou cauda de cães, para atingir um determinado padrão de beleza, e cirurgias em animais de grande porte ou silvestres que sejam feitas sem anestesia em local inapropriado, são considerados maus tratos animais. Então, assim, muito cuidado, porque
o exercício inadequado da profissão pode levar vocês a serem processados e eventualmente até detidos, certo? Então, se atualizar quanto à legislação e o exercício correto da profissão é essencial para nós, como médicos veterinários, e eventualmente para qualquer tipo de profissional das outras áreas, tá certo? Tendo conhecimento, assim, por alto agora do nosso papel como médicos veterinários no combate aos maus tratos animais, qual é o objetivo desse projeto? Então, o objetivo geral é conscientizar os médicos veterinários, os profissionais das áreas que estão relacionadas conosco e também a população em geral do que é que caracteriza maus tratos animais e quais são as consequências perante a lei da prática desse tipo de atividade, tá certo? Como objetivo específico, proveniente desse objetivo geral, eu quero que vocês compreendam o papel de vocês como médicos veterinários frente a essas situações, que vocês possam identificar na lei federal, estadual e que rege a profissão do médico veterinário quais são as disposições e as menções que são feitas acerca dos maus tratos animais e que, uma vez que vocês tenham plena consciência do que são os maus tratos e qual a função de vocês, que vocês possam conscientizar toda a população como se comportar de maneira adequada e não praticar esse tipo de atitude. Com o desenvolvimento desse projeto, nós esperamos que os níveis de maus tratos animais, os casos, as taxas de ocorrência decresçam, certo? Na região e em todas aquelas que vocês eventualmente possam ter contato. O desenvolvimento desse projeto, ele é para o cumprimento de uma disciplina chamada de projeto de extensão, certo? Então, o projeto de extensão é uma disciplina que tem a metade da duração das disciplinas normais. Ela é uma disciplina com carga apenas de 20 horas, e por isso que eu estou apresentando ela agora no meio do semestre para vocês. Mas ela conta a nota da mesma maneira e vocês precisam se dedicar a ela e serem aprovados da mesma maneira. Isso significa que ao final do semestre vai ser atribuída uma nota a cada um de vocês, tá certo? E eu vou explicar como que vai ser esse sistema de avaliação. Qual que são as atividades que devem ser desenvolvidas para a avaliação de vocês e conclusão desse projeto? Primeiro, serão 3 atividades, tá certo? A primeira atividade que nós estamos propondo é que vocês façam literalmente um compilado das leis, como eu disse previamente, federais, estaduais e aquelas que estão no Conselho de Medicina Veterinária, regendo esse assunto dos maus tratos, certo? Além desse compilado das leis, nós gostaríamos que vocês produzissem um material digital e impresso para combate desses maus tratos animais. Então, um material de conscientização, tá certo? E aqui eu quero fazer uma única ressalva para vocês. Eu não quero, acho que eu posso falar pelo professor Ramon, nós não queremos nenhum tipo de imagem de maus tratos explícitos. Nós não estamos querendo divulgar os maus tratos, a gente sabe o que acontece, tá certo? Então eu quero que vocês divulguem a conscientização, tá? Não os maus tratos em si. Então, muito cuidado nas imagens que vocês vão escolher para essa divulgação impressa e digital. Eu sempre acho que imagens chocantes não necessariamente trazem conscientização. E eu não uso nenhum tipo de imagem chocante em nenhuma aula minha. Seja ela de oncologia, seja de medicina veterinária, humana, não coloco imagens chocantes. Eu acho de extremo mau gosto, certo? Então evitem esse tipo de imagem. E por fim, a sugestão, aliás, o pedido, né, o requisito é que vocês produzam questionários para serem aplicados aos médicos veterinários e também à população leiga,
para que nós possamos aferir o quanto que eles têm de conhecimento sobre o que é maus tratos aos animais e como que eles foram impactados por essas campanhas que nós divulgamos. Para a gente conseguir efetivamente medir o grau de importância desse tipo de atitude, de conscientização, tá certo? Nós colocamos aqui abaixo nesse documento todas as diretrizes que vocês devem seguir para produzir esse material, tá bem? Eu vou falar aqui por alto para que vocês depois leiam com cuidado. Então, primeiro, dividam a turma em 3 grupos para que cada um dos grupos fique responsável por uma dessas 3 tarefas, tá bem? Produção de mídia, produção do questionário e compilado da lei. Os grupos podem se ajudar mutuamente e devem fazer assim, tá bem? Mas montem esses grupos. Dentro de cada um desses grupos, eu quero que tenha 2 líderes para gerenciar as atividades dos outros alunos. Esses líderes não podem ser os representantes de classe, porque eles já têm muitas funções requisitadas por mim, certo? Então, definam outros alunos aí para serem líderes. Quando vocês chegarem no último semestre desse curso de medicina veterinária, vocês vão ter que cursar o estágio obrigatório. No estágio obrigatório, vocês devem produzir um diário com as atividades de vocês, para que a gente possa depois avaliar essas atividades. E é por isso que eu já quero introduzir vocês à produção desse diário e que vocês relatem para nós tudo que vocês fizeram para o desenvolvimento desse projeto. Então, todos precisam entregar esse diário, porque nós não queremos que apenas alguns façam e todos levem o mérito. Nós queremos que todos tenham funções dentro desse projeto, que essas funções estejam descritas, bem como as atividades que foram feitas. E os líderes vão ficar responsáveis por revisar esses diários, tá certo? Como nós estamos falando aqui da produção de material científico, todas as fontes que vocês forem consultar para produzir esse material, elas devem ser anotadas e constarem na referência bibliográfica do material que vocês produzirem. Vocês já estão aprendendo como é a produção de referências bibliográficas na disciplina de metodologia do trabalho científico. Então, eu quero que vocês apliquem nessa disciplina de projeto de extensão o que vocês estão aprendendo na disciplina de metodologia, certo? E como eu disse previamente, vocês serão avaliados em grupo e também individualmente, e vai ser fornecida uma nota de 0 a 10. Para que seja feito o acompanhamento do desenvolvimento desse projeto, eu vou fornecer toda segunda-feira, após a minha aula de biologia celular e molecular, o tempo restante até o final do período, para que vocês me apresentem a evolução desses trabalhos, tá certo? E o professor Ramon também fica disponível para tirar as dúvidas eventuais que vocês têm, tá bem? Eu vou fechar a minha apresentação aqui e vou encaminhar para vocês esse documento assim que eu sair da aula. Para não tomar mais tempo do professor Ramon, eu não vou abrir para dúvidas agora, tá certo? Ele conversa um pouquinho mais com vocês depois, no final da aula dele, e vocês podem conversar comigo por e-mail e também na segunda-feira nós temos um encontro para biologia celular e molecular, tá certo? Professor Ramon, você quer falar alguma coisa para eles? Acho que você já sintetizou bem, mas é me colocar à disposição, pessoal, e eu acho que a gente tem que promover o nosso curso, né? Temos que nos promover o que a gente sabe, e eu acho que esse projeto de extensão, além de uma ótima oportunidade de vocês aprenderem sobre muitas coisas, é uma oportunidade também da gente experimentar esse novo, que é o aprendizado através das mídias, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente vai usar muito e que eu acho que vai dar super certo. Então, como o professor João falou, ao final da aula a gente vai tratar mais especificamente já de algumas divisões de trabalho e, por enquanto, é isso.
Eu só vou, para finalizar aqui, falar uma coisa que eu esqueci, você acabou me lembrando. Nós temos feito, quem acompanha o Instagram oficial da veterinária tem visto que nós temos feito uma divulgação ampla do curso, certo? Eu tenho ido às rádios, aos canais de TV, dado entrevista para os jornais e revistas, para que o nosso curso seja divulgado e a gente ganhe espaço na mídia. Esse é um projeto que pode impactar toda a sociedade. Então, ele pode sair de dentro da nossa universidade e ser amplamente divulgado também. E isso é importante para o curso, para a universidade e para vocês. Então, façam uma coisa de qualidade, com seriedade, para que nós possamos utilizar toda essa abertura dos meios de mídia que nós temos conseguido para divulgar o trabalho de vocês como alunos, tá bem? Professor, já falei demais, então muito obrigado pelo espaço, uma boa noite para todo mundo e a gente vai se falando ao longo da semana. Até mais. Então vamos nós, pessoal. Como eu falei para vocês, ao final da aula, a gente vai falar melhor sobre isso, tá bom? Deixa eu só encaminhar aqui onde nós paramos. Então, nós paramos aqui, né? Depois de todos esses processos, conseguem visualizar, né? Depois de todos esses processos, o que é que acontece? No final da digestão, né? Parte da celulose se transforma em fibras e é excretada, e os carboidratos que foram degradados em micromoléculas agora podem ser absorvidos pelo corpo do animal por meio da corrente sanguínea, que é o que acontece basicamente em todo o processo de digestão animal. Uma pergunta, pessoal, que eu quero fazer para vocês. Vamos raciocinar juntos, de acordo com o que a gente já viu em relação à bioquímica. Nós sabemos que a alimentação dos animais ruminantes, ela é basicamente herbívora, né? Uma alimentação à base de plantas. E que essas plantas, elas vão fornecer basicamente um nutriente, uma macromolécula, na verdade, que é o carboidrato. E a partir desses carboidratos, como é que o corpo do animal consegue produzir os outros nutrientes? Pensem comigo. Se o animal só come carboidrato, tem uma alimentação super rica em carboidratos, de onde é que vem os outros nutrientes? De onde é que vem a gordura? De onde é que vem as proteínas? De onde é que vem isso? Me respondam aí. É dos complementos minerais, é dos complementos, né? O concentrado, propriamente dito, né? Que é no caso dos bovinos. Peraí, daqui a pouco, Leôncio, a gente vai falar sobre complementação e suplementação, tá bom? Só para amarrar a ideia. Eu estou falando da alimentação básica mesmo, certo? A gente está falando das questões bioquímicas, ok? Certo. Porque nós entendemos que a alimentação balanceada precisa ter todos os nutrientes, mas se a alimentação de uma vaca é composta basicamente por celulose, que é um carboidrato, como é que ela vai obter, dentro desse processo bioquímico, os outros nutrientes? Eu tenho também uma colocação do hábito alimentar também de alguns animais quando falta. Os minerais, eles têm o costume de lamber o chão, lamber os excrementos, até muitas vezes os excrementos. Isso é uma das fontes, né? Sim. E é um dos hábitos mas ainda não é isso que eu quero. Eu vou dar Eu acho que um dos órgãos que faz isso de forma muito eficiente é o fígado, não? Através de que processo? Tinha lá na prova uma questão sobre esse processo. Vamos lá. É um processo chamado gliconeogênese. Esse negócio aí, né? Gliconeogênese. Então, vocês já sabem que o fígado é o centro metabólico do corpo. Então, é o fígado que vai metabolizar, que vai produzir, que vai distribuir, né, todos esses nutrientes. Então, se eu tenho um nutriente
em uma quantidade maior que o outro, quem vai fazer esse equilíbrio é o fígado. E o nosso corpo, o corpo de todos os seres vivos, eu vou até anotar aqui as palavras no chat. Vocês já ouviram falar nessas duas palavras, homeostase ou homeostasia? Então, não lembro o que é, João Vitor. Homeostase é sinônimo de equilíbrio, certo? Então, quando eu falo de homeostase, eu estou falando de equilíbrio das funções do corpo. Vou dar um exemplo para vocês. Tá muito calor, né? Essa época. Então, a temperatura externa sobe, a nossa temperatura corporal aumenta, desequilibrou, né? O que é que o corpo vai fazer para voltar à homeostase? Produzir suor. Então, a gente está com fome, desequilibrou as funções corporais. O que é que o nosso corpo vai fazer? Vai mandar uma mensagem para o cérebro avisando que nós estamos com fome. Então, o nosso corpo sempre vai procurar formas de que as nossas funções corporais vitais elas estejam equilibradas. Então, se eu tenho... Eu acho que eu e o João, a gente na questão da homeostase, né? Porque na academia tem uns negócios assim. Por exemplo, de acordo com o que você vai estimulando seu músculo, ele vai se adaptando, ele vai procurando um equilíbrio. Como ele vai se fortalecendo, então você tem que procurar maneiras variadas para ele não se adaptar, não se equilibrar. No primeiro momento o músculo vai rasgar, né? Que é aquele desconforto de um exercício novo, ou de uma carga nova, ou de um estímulo novo. E depois a tendência dele vai ser se adaptar. Vai ser voltar ao equilíbrio, vai ser voltar à homeostase ou à homeostasia. Então esse conceito também, Davi, se aplica a essa questão. Então voltando aqui, se eu tenho uma quantidade muito grande de carboidrato e uma quantidade muito pequena de outros nutrientes, o que é que o fígado vai fazer? A partir desses nutrientes, ele vai começar a metabolizar os outros. Certo? A mesma coisa seria, por exemplo, vamos ver aqui, um leão, por exemplo, que é um animal que é carnívoro, que é basicamente carnívoro. Então ele vai ter uma dieta que é rica em proteínas, que é rica em gordura. Como é uma dieta pobre em carboidrato, o que é que o fígado do leão vai produzir? Carboidrato. Certo? É só para vocês entenderem como a gente vai falar isso daqui a pouco novamente. Inclusive, Davi, a gente vai falar também sobre dieta cetogênica daqui a pouco. Só para vocês verem como o corpo ele é uma máquina muito perfeita, né? Então, foi com quem que eu estava falando sobre complementação? Leôncio, que eu estava falando sobre complementação e suplementação alimentar. Então, Leôncio, seja numa dieta para um ser humano, seja numa dieta para qualquer outro animal, a gente precisa pensar que a alimentação ela pode ser complementada e pode ser suplementada, certo? Vocês saberiam me dizer qual a diferença entre complemento e suplemento? Dentro desse conceito nutricional, complemento é quando o animal já tem a vitamina, o sal. Ele complementa. Troca. Ao contrário? Suplemento é quando eu já tenho e quero mais. E adquire de outras formas, isso, né? O complemento é quando eu não tenho e preciso complementar. Por exemplo, eu preciso de R$100, mas eu tenho 90. Eu preciso de um complemento ou de um suplemento? Complemento. Eu preciso de R$100, mas eu tenho 120. Esses 20 que sobra é um complemento ou um suplemento? Suplemento. Então, quando nós falamos de suplementação alimentar, nós estamos falando de oferecer aos animais, sejam eles humanos ou não, nutrientes que eles já têm, embora a gente saiba muitas vezes que numa pequena quantidade, mas eu quero favorecer, eu quero introduzir outras fontes desse alimento. Por exemplo, eu já tenho músculo. Todos nós temos músculos, mas todos nós temos proteínas no corpo. Mas eu quero aumentar a quantidade de proteínas, ela não está deficitária, eu quero aumentar. Então eu vou fazer complementação ou suplementação? Suplementação. Isso, agora eu estou com anemia. Meu índice de ferro está lá embaixo. Estou com os olhos amarelos, com a pele amarela, fraco.
eu vou introduzir o ferro na minha alimentação ou um medicamento. No caso, você vai complementar. Por que eu vou complementar? Porque está faltando. Entendido essa diferença entre complementação e suplementação? Sim, professor. Pronto. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? No caso, quando o animal estiver meio adoentado, não tiver com possibilidade de fazer a alimentação e tudo, no caso, eu posso inserir essa questão aí? Não, depende. Aí você vai entender que doença é, fazer os exames, proceder com... Eu não sou médico veterinário, né? Então, como... Professor, oi. É como se você quisesse analisar um animal para ver se ele tinha que ser complementado ou suplementado. Exatamente. Não é porque eu tô com uma dor acima do peito que eu tô infartando, né? Eu vou precisar fazer exames, eu vou precisar analisar a dieta, eu vou precisar fazer uma série de coisas para poder, ao final do diagnóstico, eu ter como dizer se realmente é déficit alimentar, se eu vou fazer complementação, suplementação e etc. Gustavo, eu não queria dar essa pausa, porque é um slide rápido. Então, eu já queria deixar vocês para terminarem, certo? É um slide rápido, é um conteúdo rápido também, por isso que a gente não vai ter esse intervalo, tá bom? Então, a gente vai falar de cetose, cetogênese, né? E regulação dos estados alimentares. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de cetogênese. Para falar de cetogênese, eu vou precisar usar esse coleguinha aqui, certo? Nós vamos imaginar que esse coleguinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, que é um pincelzinho, é uma molécula de ácido cítrico, certo? Que a gente estudou lá no ciclo de Krebs e etc. Então, essa moléculazinha de ácido cítrico, ela é formada por duas. Ela é formada por um carboidrato, que a gente chama de oxaloacetato, e é formado por uma outra moléculazinha chamada de acetilcoenzima A, que a gente estudou lá no passado. Quando a gente junta o acetil, que veio da gordura, com esse carboidrato, eu juntei aqui, ó. Aí eu formei o ácido cítrico. Entendido essa junçãozinha? Vou explicar de novo. Essa partezinha de baixo... Então, professor, é a junção de dois componentes químicos para formar outro. Isso. Eu já havia explicado para o restante da galera que a bioquímica é a ciência do quebra-cabeça. Você ou vai juntar, ou vai tirar, ou vai juntar e tirar substâncias para formar outras, certo? Então, quando eu tenho o oxaloacetato e a acetilcoenzima A, quando eles se juntam, eles formam uma outra substância que a gente chama de ácido cítrico. Certo? Vamos relembrar aqui um outro conceito. Qual é a nossa fonte primária de energia? Me digam aí. Qual é a nossa fonte primária de energia? Glicose. Glicose, que é o carboidrato, né? Então, esse rapazinho aqui, ó, ele o oxaloacetato é um carboidrato, ok? E essa mocinha aqui, a acetilcoenzima A, ela é uma gordura, ok? Então, carboidrato, gordura. Quando eu junto oxaloacetato com acetilcoenzima A, eu vou formar o ácido cítrico. E aí tudo bem. Quando a gente está nas nossas atividades diárias, qual é a primeira molécula que vai se embora? Porque vai ser gasto com as nossas atividades diárias. É o carboidrato, né? Então, esse rapazinho aqui, ele vai embora. Tchau, oxaloacetato, ele foi embora. Quem é que vai ficar sozinho aqui banzando? A nossa amiga acetilcoenzima A. E ela é a base de gordura. Prestem atenção que eu vou já voltar com esse exemplo, viu? Nós vamos começar com a cetogênese. O que é cetogênese? É o processo de produção de corpos cetônicos pelo fígado. São 3 corpos cetônicos. Eu vou falar o nome, mas vocês não precisam se prender a essa questão de conceitos, tá bom? É o acetoacetato, beta-hidroxiburirato, e a acetona. O principal deles é a acetona, certo? Então, lembrem-se que acetil vem de acetona. E esse processo de produção de corpos cetônicos,
acontece durante longos períodos de jejum ou diabetes. O que é um corpo cetônico? São substâncias que são geradas a partir da quebra de gorduras. Ok? Então vamos imaginar que a nossa glicose acabou, a glicose que a gente comeu acabou, o glicogênio do fígado acabou. Nossa fonte primária de energia acabou. Nós vamos usar quem agora para nos dar energia? A gordura. A gordura. Através de quê? Dos corpos cetônicos. Então, corpo cetônico é um nome chique para a gente chamar gordura. Certo? Esses corpos cetônicos, eles podem ter 3 nomes, como vocês puderam ver aqui. Acetoacetato, beta-hidroxiburitato e acetona. Todos 3 são 3 tipos de corpos cetônicos, que são 3 tipos de gorduras. Ok? E aí, durante o processo de oxidação dos ácidos graxos, no fígado dos seres humanos e da maioria dos mamíferos, a acetilcoenzima A, lembra dela? Que ela ficou sozinha. A acetilcoenzima A formada pode entrar no ciclo do ácido cítrico e pode ser convertido em corpos cetônicos que são transportados pela corrente sanguínea do corpo. Lembra que ela ficou lá sozinha? Tem aqui o oxaloacetato e a acetilcoenzima A. Juntou, formou quem? Quem foi que eu formei quando eu juntei? O ácido cítrico. Como nós já consumimos todos os nossos carboidratos, o oxaloacetato foi-se embora. Quem foi que ficou sozinho aqui? Acetilcoenzima A. E vai ser ela que, como um corpo cetônico, como uma gordura, vai ser utilizada para a produção de energia. Sendo assim... No caso, professor, ela se distribui sobre o corpo daquela supra a necessidade da energia, né? Exatamente. O que é cetose? É quando acaba o carboidrato, acabou tudo, acabou a glicose, acabou o glicogênio, acabou a reserva de glicose que tinha e o fígado passa agora a trabalhar com a gordura. Através dos corpos cetônicos. Por isso que a gente dá o nome de cetose. É uma coisa que parece complicada, mas é muito simples. Então, a cetose é quando há diminuição de carboidratos e de oxaloacetato. Lembra que o oxaloacetato saiu? Ele foi embora? O nosso corpo retira a energia da gordura, aqui a acetilcoenzima A, podendo haver um quadro de hipoglicemia, pois as moléculas de acetil precisam ser eliminadas. E aí é onde entra, Davi, que você pode nos explicar também, de uma forma talvez mais detalhada, o que é uma dieta cetogênica? Davi? Será que ele saiu? Mais alguém já ouviu falar de dieta cetogênica? É uma dieta sem carboidratos? Isso. Geralmente os profissionais que prescrevem esse tipo de dieta prescrevem no máximo 5 gramas de carboidrato por dia. O que é que isso vai fazer? Se eu tiro o carboidrato da minha alimentação num primeiro momento, eu vou obrigar o meu corpo a usar o que como fonte de energia? A gordura? A gordura, entrando num estado que a gente chama de cetose. Então, o que é cetose mesmo, Ramon? O que é cetose mesmo, professor? Quando as nossas reservas de carboidrato, a nossa glicose acaba, quando o corpo não tem mais de onde tirar, o fígado vai começar a processar energia, vai começar a produzir energia a partir dos corpos cetônicos. Corpos cetônicos são o quê? Gorduras. Certo? Então, havendo a lipólise, que é a quebra da gordura, né? E a liberação dos corpos cetônicos ou da acetona. Lembrem que a molécula de triglicerídeo é formada por um álcool e por 3 gordurinhas, né? Então, tanto o álcool quanto a acetona, se vocês prestarem atenção, tem até um cheiro parecido, porque são parecidos, né? São substâncias que são quimicamente parecidas. São transportadas pelo sangue até alcançarem os tecidos extra-hepáticos, por exemplo, músculos esqueléticos, cardíacos e encefálicos, onde ocorre a oxidação desses compostos por meio da via do ciclo de Krebs para fornecer grande parte da energia requerida por esses mesmos tecidos. E as acetonas que sobram desse processo são liberados pela urina.
Todo esse paranauê aqui, que tem nesses slides, que tem nesse material, é só para explicar para vocês que a cetose é quando o corpo para de utilizar a fonte primária de energia para utilizar a secundária. Quando o corpo para de utilizar, quando não tem mais glicose para utilizar para fazer energia, ele se utiliza da fonte secundária, que é a gordura. Ok? E aí nós temos a cetose no exercício, né? Quando os exercícios são aeróbicos ou aeróbios, eles têm uma grande participação de moléculas de oxigênio. E aí em uma atividade física longa, como por exemplo uma maratona, né, onde se corre 42 km, os estoques das principais fontes de energia são muito limitados. Porque rapidamente a glicose ela é rapidamente absorvida e transformada em energia. Então aí nós vamos precisar das fontes ilimitadas de energia, que são as gorduras, as proteínas, que demoram muito tempo para serem liberadas. Isso a gente está falando no contexto de um exercício longo, como uma maratona, por exemplo. A dosagem de combustíveis pelo corpo e a velocidade do corredor, por exemplo, do atleta, está relacionado com o consumo de energia, certo? Por que é que os nutricionistas sempre orientam que as pessoas que façam exercício se alimentem antes de fazer esse exercício, se alimentem uma meia hora antes? Exatamente para dar essa fonte inicial de energia para o corpo, para que ele se utilize rapidamente dessa alimentação inicial, dessa energia inicial, para depois se alimentar da fonte de energia secundária. Então aqui a gente tem a maratona versus uma corrida de 100 metros. Onde vocês acham que o atleta vai gastar energia mais rápido? Numa maratona ou numa corrida de 100 metros? Onde é que vocês acham que um atleta gasta energia de forma mais rápida? Na maratona, né? Numa maratona. Porque o estouro, a explosão energética da maratona, da corrida de 100 metros precisa ser muito grande. Enquanto na maratona, como é uma corrida muito longa, você vai precisar de uma certa constância, né? Então, nos exercícios longos, a fonte de energia é o glicogênio, que está no fígado, e o lactato, que está nos próprios músculos. E também os ácidos graxos até os corpos cetogênicos. Nos exercícios curtos, as fontes de energia são o ATP muscular, a fosfocreatina, em disparos de até 5 segundos. Então, imaginem que o Usain Bolt, que é aquele atleta, um dos mais maiores, como diria meu afiliado, do mundo, né? O homem mais rápido do mundo, ele faz 100 metros num intervalo menor que 10 segundos. Então, imaginem a explosão de energia que ele não deve ter, né? E aí, quando eu estava pesquisando sobre a cetose, sobre essa questão bioquímica, eu descobri essa doença, né? Essa doença que dá nas vacas leiteiras. E aí eu trouxe para partilhar com vocês e para ver se vocês já conheciam a cetose, não só enquanto um processo bioquímico, mas enquanto uma doença. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviu falar disso, Wellington? Não só eu, mas eu acho também que o Leôncio e os demais colegas que até o Júnior também tem vacaria. É uma doença que ataca principalmente as vacas recém-paridas, porque ela demanda, nesse período, de um balanço energético, né? Ela tem um balanço energético negativo, que é uma demanda energética muito grande, né? Principalmente, muito alta, muito elevada, e essas reservas, elas vão sendo queimadas naturalmente, o score desse animal o score corporal vai diminuindo, porque as reservas chegam a um stand que as reservas corporais, como gordura, são carreadas para serem queimadas e transformadas em energia. Exatamente. Né? E paralelo a isso, ela ainda está produzindo leite para manter o bezerro na cria, e tudo que ela está consumindo, pouca coisa está sendo convertida em energia para a manutenção dela, né? A manutenção dela. Então, você explicou muito bem, tá tudo muito bem explicado. De manhã, Chagas me disse, ele disse um outro nomezinho. Como não sei se é febre do leite, febre da vaca. Febre vitular.
que é um febre vitular. É uma hipocalcemia, que é uma demanda de cálcio. Esse cálcio ele é carreado. Ele falou nessa questão do cálcio. Carreado nos 15, 17 dias antes, que antecedem o parto. Ele deve ser liberado na corrente sanguínea, para quando essa vaca parir, a demanda de cálcio ela esteja na corrente sanguínea e facilmente seja absorvida. Porque a demanda de cálcio dela vem do osso, porém, para ser liberado, demora entre 3 a 17 dias. E só consegue ser liberado com uma dieta iônica, que é uma dieta a gente chama de dieta negativa, com a presença de íons, que ela vai fazer com que puxe esse cálcio. Mas também só consegue fazer isso entre 3 e 17 dias. Por isso que a gente usa de um artifício chamado pré-parto, inclusive minerais pré-parto. Exatamente. Então vejam que a bioquímica ela está em tudo, né? A dieta iônica, minerais, cálcio. Então para tudo isso você tem que ter uma base de bioquímica. Então é isso. É como o Wellington já falou. A cetose é uma doença que acomete vacas logo após o parto, porque esse processo de preparação do parto em si, em seguida do início do aleitamento do bezerro, demanda uma energia muito grande. Então ela vai ter o que a gente chama de BEN, né? Balanço energético negativo, que vai ter uma série de consequências para esse animal. Tá? O Wellington já falou muito, mas está aqui nos slides, depois vocês olham com calma. Eu só trouxe realmente para partilhar com vocês essa curiosidade, né? Nós temos aqui até alguns sinais clínicos e é muito importante que haja, voltando a falar de suplementação e complementação, né? Essa suplementação da alimentação do pré-parto, né? Para que a gente possa prevenir a cetose. Eu estava lendo que tem até alguns casos em que o leite ele fica meio alcoólico, né, Wellington? Devido à grande liberação de corpos cetônicos na corrente sanguínea da vaca. Então até o leite ele fica meio que, em alguns casos, fica com cheiro de acetona, de álcool. Assim, quem acompanha tanque, resfriamento, o leite ele tem uma grande probabilidade de cortar. Ele talha, devido justamente a uma diminuição muito grande dos sólidos do leite, como gordura e dentre outras substâncias. Isso mesmo. Então, vamos agora para a nossa última fase, nós já estamos terminando, são os 2 últimos slides. A gente vai falar só agora da regulação dos estados alimentares, né? Essa regulação, nós temos aqui 5 etapas, né? Ingestão da glicose. A gente se alimenta, né? A gente se alimenta basicamente de glicose. Essa glicose é jogada na corrente sanguínea, depois da digestão é ingerida, pronto. Quando essa glicose acaba, existe a produção do glicogênio pelo fígado, que é o nosso centro metabólico, e o glicogênio é o nosso carboidrato de reserva. Quando acaba a glicose e o glicogênio, nós começamos um processo chamado de gliconeogênese hepática, que é quando o fígado começa a produzir glicose a partir de compostos que não são glicose, de compostos não glucídicos. Os rins também entram nesse processo, né, dessa produção. E por fim, como fonte secundária de energia, nós começamos a produzir os corpos cetônicos, que são gorduras para serem utilizadas na nossa produção de energia. O que é que eu quero que vocês entendam? Existem 2 estados básicos alimentares, o estado absortivo e o estado de jejum. O que é o estado absortivo? É aquele estado em que nós estamos quando nós estamos comendo e, consequentemente, em seguida, o nosso corpo vai absorver os nutrientes que nós acabamos de comer. Então, o estado em que nós comemos e que o nosso corpo absorve esses nutrientes, a gente chama de absortivo. Quando a gente passa um longo período sem comer e, consequentemente, sem absorver alimentos e nutrientes, a gente dá o nome desse estado de jejum. Então, ou nós estamos comendo e absorvendo alimentos, ou nós estamos em jejum. São esses 2 estados que ficam se contrabalanceando o tempo todo. Quem é que faz esse balanceio, essa homeostase, esse equilíbrio entre esses 2 estágios de absorção e de jejum? 2 hormônios que nós já estudamos, a insulina e o glucagon. Ramon, recapitula pra gente o papel desses hormônios. Vamos lá.
Nós estamos aqui em estado absortivo, tomando aquele velho açaí com leite condensado, com leite em pó, com bolinha de chocolate, com jujuba, com um montão de coisa doce. Tomei aquele velho açaí, 2 litros de açaí. A minha glicose foi lá para cima, a glicose no meu sangue. Então, o que é que o pâncreas, a hipófise manda para o pâncreas a seguinte mensagem: gato, manda a insulina para a corrente sanguínea que lá está cheia de açúcar. Então, a insulina passa pela corrente sanguínea, pega esse açúcar que está em excesso e leva para que as células absorvam esse açúcar. Certo? Isso no estado absortivo. Tomei meu açaí ali 7 horas da noite, não comi mais nada, fui dormir. Certo? Lá para 3 horas da manhã, que eu já estava há bastante tempo sem comer, o meu fígado libera na corrente sanguínea um hormônio chamado glucagon. O que é que o glucagon vai fazer? Ele vai pegar do fígado o glicogênio, a glicose que está estocada no fígado e vai levar para a corrente sanguínea para que esse nível sanguíneo de glicose aumente. Então vocês entenderam que a insulina e o glucagon são hormônios regulatórios da quantidade de açúcar na célula. Quando está alto, eu libero a insulina. Quando está baixo, eu libero o glucagon. E assim esses estados alimentares eles vão se equilibrando. Entendeu? Professor, então, Oi? então a insulina é como se a gente fosse associar ao ser humano. Quando o ser humano está com a glicose alta, a gente utiliza a insulina regular para que estabilize. Isso. É isso? Isso E o mesmo. glucagon é quando a insulina está baixa. Não tem açúcar no sangue suficiente, aí a gente faz com que ele absorva isso durante a alimentação. A insulina, durante o estado de alimentação, de absorção, né, o estado absortivo, e o glucagon no estágio de jejum. Certo? Juliana, o que é que eu acho do jejum intermitente? Eu acho uma coisa desnecessária. Sabe por que é desnecessário? Porque o nosso corpo ele é uma máquina muito inteligente. Muito inteligente. Então, o que é que acontece? Eu comi 7 horas da noite, por exemplo. Minha prima faz jejum intermitente, por exemplo. Vou dar o exemplo da minha prima, que eu já disse a ela que é a cor mais sem futuro do mundo. Janta 7 horas da noite, só vai comer meio-dia do outro dia. Para vocês verem a loucura. Fica caindo de fome pelos cantos. Então, o que é que o nosso corpo faz? Espera aí, tá faltando gordura? Então, assim que chegar a gordura aqui, eu vou pegar logo e vou tratar de absorver logo, porque eu não sei quando é que eu vou precisar dessa gordura. Então, eu acho que o jejum intermitente, num primeiro momento, Juliana, que o nosso corpo se desequilibra metabolicamente, ele funciona. Mas quando o nosso corpo entende o mecanismo de funcionamento, ele passa a não mais servir. Então, por que é que a gente tem que ter estruturas estratégias, na verdade, diferentes em relação ao metabolismo? Porque a coisa mais fácil do mundo é o metabolismo se adequar a uma dieta, se adequar a uma rotina de exercício. É o que minha personal chama de efeito platô. Você perde peso até você chegar no momento em que seu corpo se acostumou. Então, o jejum intermitente, para mim, na minha opinião, é desnecessário. Eu acho que é muito melhor você fazer uma dieta saudável, uma dieta em que você contemple todos os grupos de macromoléculas em todas as refeições, do que você passar um longo tempo colocando seu corpo num estresse muito grande. Porque quem é que não fica estressado quando está com fome, né? Eu mesmo mato com fome. Então, eu acho que é desnecessário. Por vários motivos, né? Pessoal, eu fazia assim, professor. Oi. Eu fazia da seguinte forma, quase do mesmo jeito, só que às 19 horas eu tomava um copo de leite e só ia se alimentar no outro dia às 12 horas. E tu não sentia fraqueza, uma coisa ruim no juiz, não? Não, porque às vezes eu me intertia com água. Enfim, né? Não, prefiro não comentar, né? Mas, enfim, pessoal, alguma dúvida ou pergunta em relação aos estados alimentares?
Não, e deixa eu dizer a vocês que tem gente, óbvio que por outras questões, né? Eles fazem uma espécie de desintoxicação do corpo fazendo 7 dias de jejum. Só tomando água. Aí esse povo Já também é demais, viu? Que se alimenta de luz, né? Quem fez esse jejum aí foi o professor João. Ele fez de 7 dias. Acompanhei. Tem pessoas que fazem, eu acho que eu acredito que seja o caso do professor João, que ele é Hare Krishna, né? Por questões religiosas, por questões espirituais, por questões mentais, pelo fato de quererem se conectar com o divino, com o sobrenatural, né? Mas enfim, quem acompanhou a jornada dele sabe que é uma jornada muito dura, né? Embora tenha os benefícios que ele narra nessa jornada. Mas enfim. Juliana, você falou o que eu não entendi direito? Porque não tem um povo que diz que se alimenta de luz? Tem uma galera aí que diz que se alimenta de luz, né? Mas enfim. Não vamos julgar a alimentação do coleguinha, né?